Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael e vamos continuando então com o projeto de estudos aí para concurso de cartório. Estamos vendo as alterações introduzidas pela Lei 14.382 de 2022 e agora passando ao RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais, que sofreu grandes e profundas alterações aqui, no tocante ao nome da pessoa, no tocante ao registro da união estável. Então vamos ver uma a uma aqui as alterações, estudando sempre daquela forma que a gente já viu no registro de imóveis, ou seja, a redação antiga aqui na coluna da esquerda, a nova redação na coluna da direita, e começando pela Lei 6.015, então de 73, apenas dizer que aplicam-se, né, todas as disposições que a gente viu lá no começo, na primeira aula de registro de imóveis, acerca da digitalização dos serviços, né, de que eles passam a ser escriturados e publicizados, em regra, em modo eletrônico, né, e tudo mais, a questão do Conselho Nacional de Justiça, que vai regulamentar toda essa questão dos registros públicos de modo eletrônico, sendo vedado as serventias, né, recusar a recepção, a questão da escrituração em livros, que não mais se aplica quando se tratar de registros eletrônicos, por óbvio, né? Agora, a questão da contagem de prazos, aqui a gente vai ter que ter uma atenção redobrada, porque como eu disse lá na aula de registro de imóveis, ficou excluído aqui o registro civil das pessoas naturais essa questão da contagem de prazo em dias úteis. Então vamos reler aqui o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 6.015. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Então fica claro aqui o silêncio do legislador com relação ao RCPN, que não entrou aqui nessa questão da contagem dos dias úteis, tá? Então não me parece ser apropriado e nem correto ampliar aqui o conceito dos dias úteis para o RCPN com base apenas aqui no parágrafo 3º, que diz que a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil, pois se fosse da intenção do legislador tratar, alterar, melhor dizendo, a sistemática da contagem de prazos também no RCPN, ele não deixaria o RCPN de fora aqui. Me parece que foi intencional aqui essa questão do parágrafo 1º ter excluído o RCPN, tá? Então, o parágrafo 3º aqui, ela simplesmente vem trazer a aplicação subsidiária, né, do Código de Processo Civil de 2015 com relação à contagem de prazos, para determinar, por exemplo, a exclusão do primeiro dia e a inclusão do último dia. Então, por exemplo, né, o prazo para o registro do nascimento, que é em regra de 15 dias, continua sendo dias corridos, tá? Mas o primeiro dia, o dia do nascimento, não se conta, então, para fins, né, da contagem de prazos. Então, me parece que não houve alteração no RCPN com relação à contagem de prazos, tá? A gente vai ver como é que isso vai ficar na prática, com as regulamentações e tudo mais em âmbito normativo. Porém, pela lei, tá? Pela lei, não me parece ser apropriado dar outro entendimento que não seja esse, no sentido de que permanece contados em dias corridos os prazos no RCPN, sendo essa também a posição da ARPEN, que recentemente aí se posicionou neste mesmo sentido, tá ok? Com relação aos emolumentos, também permanece a mesma questão no RI, que a gente já explicou no primeiro vídeo, tá? Eu vou colocar o link para que vocês possam acessar. Assinatura eletrônica, a mesma coisa, assinatura avançada ou qualificada, tá? Com relação às certidões aqui, também permanece iguais, ou melhor, as mesmas disposições aplicáveis ao RI aplicam-se aqui também, tá? Com apenas uma ênfase aqui ao parágrafo 2º, que falava o seguinte: a certidão de nascimento mencionará sempre a data em que foi lavrado o assento, e foi alterado para: as certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Tá? Então é uma coisa até meio óbvia, né? Mas todas as certidões do registro civil que forem extraídas, elas vão mencionar a data em que foi lavrado o assento e não a data em que foi expedida a certidão, que também deve constar, né? Mas sem se descuidar dessa situação em que, na data em que foi lavrado o assento, né? Pois é possível que a pessoa
tenha nascido em determinado dia, o seu assento tenha sido lavrado em outro dia e a certidão expedida em um outro dia. Então, essas 3 datas precisam constar das certidões. O resto aqui continua igual, tá? Tem algumas disposições aqui com relação ao CEP e tudo mais. Aí remeto ao primeiro vídeo de RI. E agora, entrando especificamente na parte de RCPN mesmo da lei, o artigo 29, tá? Nas atribuições. Serão registrados no Registro Civil das Pessoas Naturais. E aí tem lá a relação, né, de atos, nascimentos, óbitos, casamentos, etc. O parágrafo 5º havia sido incluído pela Lei 14.382, mas foi vetado, tá? Foi vetado pela Presidência da República, então vamos ver qual que é o texto do parágrafo 5º que foi vetado. Parágrafo 5º, a atividade delegada desempenhada exclusivamente pelo oficial de registro civil de pessoas naturais é compatível com o exercício de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem, e da leiloaria cumpridos os seus requisitos próprios. Então vamos ver quais foram as razões para o veto desse dispositivo. Aqui, chegando na mensagem de veto, temos aqui as razões logo aqui abaixo. A proposição legislativa dispõe que a atividade delegada, desempenhada exclusivamente pelo oficial do registro de pessoas naturais, seria compatível com o exercício de arbitragem, nos termos da lei de arbitragem, e da leiloaria cumpridos os seus requisitos próprios. Estabelece ainda que a atividade do tabelião de notas seria compatível com a da leiloaria, aplicando-se as proibições e as incompatibilidades previstas unicamente na Lei 8935 de 94, e seria remunerada nos termos do Decreto Tal de 1932. Em que pese a boa intenção do legislador, a medida contraria o interesse público, pois a expressão exclusivamente pode levar à interpretação equivocada de que somente os oficiais de registro civil de pessoas naturais poderiam atuar como árbitros e ou leiloeiros, o que levaria à restrição de atuação de outros profissionais. Isso vai de encontro à Lei nº 9.307, a Lei de Arbitragem, que estabelece que qualquer pessoa que tenha a capacidade civil e a confiança das partes pode atuar como árbitro. Em relação à leiloaria, o Decreto 21.981 de 32 regulamenta a profissão e tem força de lei ordinária. Ademais, estaria sendo criada uma reserva de mercado, já que a Lei 6.015, por ser uma lei especial e posterior à Lei 9.307, que é geral, tem prevalência sobre esta última. Vedado o exercício de arbitragem aos demais atores, poderia ser gerada uma vantagem competitiva aos notários, o que iria de encontro à modernização do ambiente de negócios, principal intenção proposta pela medida provisória número 1085 de 21. Por fim, os dispositivos constituem uma barreira à expansão da atuação de serviços extrajudiciais, pois reduziriam o número de cartórios e, consequentemente, a oferta desses serviços aos cidadãos, o que poderia acarretar efeitos negativos sobre a avaliação da qualidade do sistema judicial em geral, no que concerne à duração de tramitação dos litígios. Tá? Então, essas são as razões do veto. Não sei se concordo muito, mas, enfim, tá? Fato é que foi vetado aqui essa possibilidade. Atividade delegada desempenhada exclusivamente pelo oficial do RCPN, compatível com o exercício da arbitragem e da leiloaria, tá? Isso aqui foi vetado. Só concluindo, então, me parece que permanece a vedação, né, ao exercício de quaisquer outras funções, né, ou cargos por parte do oficial de RCPN. Que mais? Natureza indenizatória dos emolumentos. Houve também um veto, tá? Então, o artigo 30 diz o seguinte: não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Então, foi incluído o parágrafo 9º lá pelo Senado Federal, porém foi vetado também esse parágrafo 9º. Vamos ver. Parágrafo 9º é indenizatória a compensação recebida pelos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados. Tá? Então, infelizmente, foi vetado aqui essa disposição, tá? Que tratava como de natureza indenizatória essa compensação por atos gratuitos que são realizados no RCPN, o que poderia ensejar aí, aliás, o que ensejaria de fato, né, uma redução na carga tributária, em especial com relação ao imposto de renda. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas razões do veto, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui. A proposição legislativa estabelece que seria indenizatória a compensação recebida pelos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados. Entretanto, em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade
e contraria o interesse público, tendo em vista que, ao conceituar como indenizatória a compensação recebida, poderia afastar a tributação pelo imposto sobre a renda de pessoa física, IRPF, o que implicaria renúncia de receita, sem que estivesse acompanhada da demonstração do impacto orçamentário financeiro e de medidas de compensação, em violação ao disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no caput e no parágrafo 1º do artigo 124 da Lei 14.194 de 21, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Ademais, ao conceder uma isenção sobre o recebimento das compensações pelos atos gratuitos praticados pelos oficiais de registro, a proposição legislativa estaria ferindo a isonomia tributária, pois não há critério de distinção que justifique o tratamento diferenciado. Isso viola o princípio constitucional da igualdade tributária nos termos do disposto no inciso 2 do caput do artigo 150 da Constituição, o qual dispõe que é vedada a instituição de tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida, portanto, qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Por fim, a proposição legislativa está em desconformidade com o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição, que determina que qualquer redução da base de cálculo, isenção e subsídio relativo ao imposto federal só poderá ser concedida mediante lei específica federal que regule exclusivamente a matéria ou correspondente tributo. Tá? Então, essas são as razões do veto aqui. E, infelizmente, né, para os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permanece sendo aí tributado normalmente aqui a questão dos emolumentos, né, que são recebidos aí a posteriori, né, pelo registro dos atos gratuitos. Com relação aos livros de serviço, houve também alteração. Vamos ver. Artigo 33, como estava antes, haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. E agora o caput do 33 ficou assim. Haverá em cada cartório os seguintes livros. Portanto, retirou ali a quantidade de folhas que precisa ter o livro, tá? Até porque a escrituração agora passa a ser em regra em modo eletrônico, de modo que não mais é necessário decorar agora a quantidade de folhas nos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, tá? Que antes era 300 folhas para os livros de A até o D, e o livro E tinha 150 folhas. Agora não mais constam essas previsões, tá? Agora, o parágrafo único, que aliás é interessante, o artigo 33, parágrafo único, ele havia assumido, né, da lei, sem muita explicação nas publicações oficiais, e havia uma controvérsia para saber se ele existia ou não, né? O fato é que o parágrafo único está como se fosse uma inclusão pela Lei 14.382. Vou puxar aqui para vocês verem. Então veja aqui na Lei 6.015 como está. Artigo 33, né? Fala dos livros. E aqui, parágrafo único, ele consta como incluído pela Lei 14.382. Tá? Então, se fosse uma alteração de redação, ele constaria assim, redação dada pela Lei número 14.382, e não é o caso, tá? Então, me parece que, tecnicamente, né, esse parágrafo único ele não existia oficialmente, sendo então incluído pela Lei 14.382, a despeito de opiniões diversas e a despeito de códigos de norma, né, que já incluíam ali esse livro de letra E como sendo obrigatório. Tá? Então, vamos ver como é que ficou aqui agora o parágrafo único. No cartório do primeiro ofício ou primeira subdivisão judiciária, haverá, em cada comarca, outro livro para a inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sob a letra E. Então, essa é a redação do parágrafo único. Tá? Não fala de folhas, não fala da possibilidade do juiz autorizar o desdobramento. Então, é só isso, tá? É só o livro realmente da letra E e vai ser destinado à inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil. A exemplo da união estável, conforme a gente vai ver mais à frente. Tá? Com relação ao registro tardio de nascimento, o artigo 46 diz que as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do lugar da residência do interessado. E foi incluído aqui o parágrafo 6º, no artigo 46, dizendo que os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, detentores de bases biométricas, poderão franquear ao oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais acesso às bases para fins de conferência por ocasião do registro tardio de nascimento. Tá? Então, uma interessante disposição aqui que garante ao oficial do RCPN o acesso a essas bases, né? Tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, que detém essas bases biométricas. Tá? Então, tudo para dar mais segurança ao procedimento de registro tardio de nascimento.
Finalmente, quanto às unidades interligadas em maternidades, é fato que já ocorre em alguns estados, tá? Mas o artigo 54 agora conta com o parágrafo 5º. Vamos ver o caput. O assento do nascimento deverá conter, e aí consta lá todos os requisitos, né, na lei, que não alteraram. E foi incluído o parágrafo 5º, então, com a seguinte redação. O oficial de registro civil de pessoas naturais do município poderá, mediante convênio, e desde que não prejudique o regular funcionamento da serventia, instalar unidade interligada em estabelecimento público ou privado de saúde para recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e emissão da respectiva certidão. Tá? Coloquei no 6 aqui, né, que evita o subregistro, claro, porque se o registro de nascimento já é realizado antes mesmo da mãe e do bebê saírem da maternidade, isso evita sobremaneira aqui o subregistro, né? E permite uma maior facilidade para o usuário que precisa realizar o registro da criança. Tá? Então, agora trata-se de uma previsão expressa em nível federal que possibilita, então, esses convênios, né, para instalar unidades interligadas em estabelecimentos públicos ou privados de saúde. Tá? Essa é a primeira aula, tá? Já voltamos com mais aulas sobre RCPN e alterações pela Lei 14.382. Até lá!